Irmãos, durante essa semana jovem, a gente está aprendendo a como chegar até aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, seja porque elas são de outra religião. Ontem a gente aprendeu um pouco sobre as pessoas que são do budismo, aquelas que conhecem Buda, mas ainda não conhecem a Jesus. Aprendemos que elas compartilham algumas coisas que também nós compartilhamos, como, por exemplo, a alimentação, como, por exemplo, nós saberemos a amizade. Com o que a gente está aprendendo com isso? A gente não precisa necessariamente, daqui a pouco, ir lá para uma cidade onde só tem budista para pregar. A gente pode pregar o evangelho até propriamente da nossa casa. Fazendo o quê? Dando o nosso próprio testemunho, sendo amigo das pessoas. Daqui a pouco, uma hora ou outra, Deus vai enviar um budista até a nossa porta e nós teremos a condição de fazer ele se aproximar de Jesus. Durante essa semana também, no sábado, nós aprendemos um pouco mais sobre aqueles que estão do outro lado. Pessoas que não conhecem Jesus e são até pessoas que pode-se dizer assim que são pessoas até más, porque vivem do outro lado. Mas saibam que Jesus, mesmo assim, espera por elas e anseia que o coração delas se aproxime de Jesus. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os muçulmanos. Vamos entender, existe uma profecia por trás destas pessoas e vamos entender também como chegar até essas pessoas e trazê-las para Jesus. Vamos fazer uma oração. Querido e bondoso Pai que estás no céu, te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom conosco, mesmo nós não merecemos, Pai. Te agradecemos pelo teu poder e graça e pedimos que o teu Santo Espírito, Pai, nos ensine e nos ajude a entender o que o Senhor quer falar para nós, Pai. Nos ajude a colocarmos à disposição da tua missão, que é levar o Evangelho a toda tribo, língua e povo. Durante essa semana estamos aprendendo sobre povos e o nome do tema-chave dessa semana é Comunidades Transformadas. O Senhor está nos ensinando a como chegar a essas comunidades e levar a tua palavra, Pai. Então nos ajuda, nos colocamos aqui no campo de batalha e te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir para vocês irem até o capítulo 60 de Isaías, enquanto eu vou explicando. A igreja adventista, ela vive um tempo profético. Nós acreditamos que somos aqueles que vão levar o evangelho e que somos os portadores da mensagem do terceiro anjo, que diz que nós iremos proclamar a toda tribo, língua e povo o evangelho. E aí virá o fim. Só que a gente realmente tem conhecimento do que é essa missão? Que missão que é essa de levar o evangelho a toda tribo, língua e povo? E será que a gente sabe como fazer isso? É isso que a gente vai aprender um pouco mais. Em Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 312, Deus nos diz que a luz da verdade deve brilhar em meio às trevas e a obra deve estender-se aos limites da nossa compreensão. Sabendo disso, em que a obra de Deus ela vai brilhar em meio às trevas, podemos ter a confiança de que, ao sairmos para semear, assim como o semeador saiu, as nossas sementes vão cair em lugares que darão frutos a 100 para 1, 60 para 1, 30 para 1 ou até não darão frutos. Mas aqui a nossa ideia, o nosso sentimento é de sairmos a semear. Então, dentro de Isaías capítulo 60, existe uma profecia que até eu não conhecia, e talvez muitos não conheciam também, mas ela nos fala de uma profecia que foi metade cumprida, e a outra metade ainda se cumprirá. Ela está em Isaías capítulo 60, versículos 6 e 7. Peço que vocês acompanhem. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando louvores
ao Senhor. Versículo 7. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote lhe servirão. Serão aceitos como ofertas no meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Aqui dentro destes versículos são falados nomes, que às vezes até a gente passa batido, né? Quem são? Muitas vezes eu passo batido, e até este sermão ele me ensinou um pouco, às vezes, a não passar batido, porque tem coisas, e esses nomes agora nós vamos aprender quem são estes e por que eles fazem parte dessa profecia. Então, ali dentro, vão falar alguns nomes: Midian, Efá e Sabá. Vocês sabem quem são esses? Eu não sabia. Mas vamos até Gênesis, capítulo 25. Estes nomes são descendentes de Abraão. E muitas vezes vocês vão se perguntar, posso perguntar para vocês, Abraão teve quantas mulheres? Alguns vão dizer, Abraão teve só a Sara, né, como mulher. Mas Abraão não teve só uma mulher. Abraão teve 3 mulheres. Então, no capítulo 25 de Gênesis, versículos 2 ao 4, ali vai dizer, versículo 1, Abraão casou-se outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrá, Jocsã, Medã, Midian. Aqui já temos o primeiro nome que estava encontrado dentro da profecia de Isaías capítulo 60. Isbaque, Suá, Jocsã, Sabá, já temos o segundo nome encontrado na profecia. E também Dedã. Esses são os 3 nomes que são encontrados e eles são descendentes de Abraão através de Quetura. O que isso significa? Por que a gente está tentando encontrar estes nomes? Porque eles são muito significativos para a gente entender como que essa profecia, como eu disse, essa profecia ela se cumpriu em metade, só que ainda tem tem um final para ela se completar. E a gente precisa entender para saber quem são esses povos que nós vamos encontrar, que a gente precisa identificá-los. Em Gênesis capítulo 25, ali um pouquinho mais abaixo, o versículo 13, a gente vai encontrar os descendentes de Ismael. Lembrando que Abraão teve filhos com Agar, e Agar teve Ismael. E Quetura teve os outros 3 que nós tínhamos identificados. Então vamos lá. Capítulo 13. Este é o registro dos descendentes de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Estes são os nomes. Temos aqui o primeiro nome, Nebaiote, o primogênito de Ismael. Também temos aqui o segundo nome, Quedar, Abideel, Mibsão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Aqui nós encontramos 2 nomes, Nebaiote e Quedar. E o que eu quero dizer quando essa profecia ela se cumpriu em metade? Não foi inteiramente completa. Nós vamos até o capítulo 2 de Mateus, para nós entendermos o porquê que essa profecia não foi completamente cumprida ainda. Mateus capítulo 2. Aqui temos a visita dos magos. No momento do nascimento de Jesus, alguns vão lembrar que vieram magos do Oriente. E quem são esses magos do Oriente?
Vamos lembrar novamente. Então, Abraão teve filhos e teve descendentes. E esses descendentes, Abraão também teve Isaque. Isaque era o filho da promessa de Abraão. Ele era o filho com Sara. Só que Abraão teve outros descendentes. E estes outros descendentes, quais nós lemos antes, eles são chamados de povos do Oriente. Então, Abraão não teve só Isaque. Abraão também teve os povos do Oriente. Agora a gente vai entender. Então, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Ou seja, quem veio do Oriente era descendente de Abraão e de Ismael. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Estes magos, eles trouxeram ouro e incenso para adorar o rei Jesus. E se vocês lerem novamente o capítulo 60 lá de Isaías, ele vai dizer que esses povos, os povos que ainda não são os descendentes de Ismael, de Quedar e de Nebaiote, eles trouxeram a Jesus incenso e ouro. Só que ainda tem uma segunda parte a ser completada, que são os descendentes de Nebaiote e de Quedar. E o que eu quero trazer para vocês também é que, em O Desejado de Todas as Nações, capítulo 6, página 638, ele nos diz que há entre pagãos, pessoas que mais são fiéis a Deus do que aqueles que têm grande luz. Nós estamos entendendo que o povo de Ismael, ali o povo de Ismael, o povo do Oriente, ele não tinha tão grande luz quanto os descendentes de Isaque e de Jacó, que são os filhos da promessa. Só que mesmo assim, eles foram lá e foram adorar Jesus. E o que aconteceu com os descendentes de Isaque e de Jacó, que seria o povo judeu? O que eles fizeram? Eles não foram adorar Jesus. Por isso que a gente leu agora que há pessoas pagãs no mundo que são mais fiéis do que nós mesmos que estamos em grande luz. E é um chamado para Deus na nossa vida. Muitas vezes, nós saímos ali daquela porta e parecemos que nós não temos grande luz nenhuma, que nós não temos luz alguma e nem sequer conhecemos a luz. Que luz que é essa? Às vezes nós não sabemos nem dar testemunho da nossa própria fé, nós não conhecemos ela. Os judeus, eles diziam que conheciam completamente a verdade. E até que ponto eu me considero assim também, que eu conheço completamente a verdade, mas quando Jesus veio na minha porta e bateu, eu não o aceitei. Eu não aceitei a sua palavra quando ele me pedia para eu largar uma determinada coisa, que às vezes é até um pecado acariciado na minha vida. Deus, ele faz promessas. E ele faz uma promessa para nós aqui. O povo do Oriente, o povo de Ismael, ele foi mandado embora de perto do povo de Israel, ali os israelitas, é ali que era a casa de Deus, Jerusalém, eles foram mandados embora. Mas existe uma promessa para eles. Deus ainda aguarda eles. Vai chegar um momento em que, se você alguém pode estar escutando, talvez na internet, que possa ser da religião muçulmana ou de outra religião, saiba que Deus espera e aguarda a sua oferta. Ela vai ser aceita por Deus. Só que, às vezes, essas pessoas não sabem e precisam de pessoas para abrirem a porta. E eu pergunto para vocês, se Deus pedisse para vocês abririam a porta? Eu, sinceramente, particularmente, eu não saberia lidar com essa pessoa. Não entendo muito bem, mas eu vou trazer para vocês informações de como conversar com essas pessoas muçulmanas. As pessoas que conhecem a Deus de forma diferente do que nós conhecemos. Os muçulmanos, eles são seguidores do islamismo. Eles conhecem Jesus, mas eles não conhecem ele como Salvador.
Eles conhecem ele como um profeta. Um profeta como muitos outros. Mas eles não conhecem o verdadeiro significado do sangue de Cristo. O que Jesus fez por nós na cruz. E talvez seja um papel fundamental nós explicarmos para eles o que Jesus realmente fez na nossa vida e na vida deles. Eles também acreditam que Isaac foi o filho sacrificado de Abraão. E não foi. Mas por que eles aprendem isso? Eu não sei. Mas talvez a gente entender um pouco mais sobre eles possa fazer nós entrarmos em contato com esses povos. Nós precisamos entender que Jesus nos chama para este povo. E a profecia ainda não foi cumprida porque o povo de Nebaiote e de Quedar são o povo de Ismael e são o povo muçulmano. Existe 1,8 bilhões de muçulmanos hoje no mundo. No mundo de quase 9 bilhões, eles representam uma grande parte da população que não conhecem o verdadeiro evangelho. E qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso papel com essas pessoas? O que a gente tem que fazer, então, para a gente chegar? Já que Deus ele nos fala. Em Isaías capítulo 60, ele diz que chegará um momento, isto é uma profecia escatológica. Eu lembro que, novamente, que ela é feita em duas partes. A primeira parte, ela se cumpriu quando o povo de Quetura chegou até o menino Jesus e ofereceu incenso e ouro. Essa é a primeira parte da profecia. A primeira parte da profecia. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá carregando ouro e incenso. Então esta primeira parte foi cumprida no nascimento de Jesus, onde que os magos do Oriente vieram até Jesus com ouro e incenso. Só que ainda tem uma segunda parte, onde que diz que todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você e os carneiros de Nebaiote lhes servirão e serão aceitos como oferta no meu altar. Deus fala que este povo terá suas ofertas aceitas. O templo de Deus será mais glorioso quando este povo for atingido. Essa é uma profecia para o final dos tempos. O nosso papel principal como adventista do sétimo dia é levar o evangelho para toda tribo, língua, povo e nação. Mas a gente precisa entender quem são essas pessoas. Nós não podemos fazer asepsia de pessoas. Todas as pessoas, a gente tem uma parte que nos diz que fale em tempo e fora de tempo. Aqui Deus está nos chamando a pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Igual a onde que fala que o semeador saiu a semear. A mesma frase que eu falei no começo, Deus está nos falando hoje. E este povo, eles são fundamentais para o cumprimento da profecia. A profecia inteiramente não vai se cumprir se este povo não for alcançado. E nosso papel é alcançar esse povo. Nós precisamos pregar ao povo muçulmano. É isto que Deus está nos chamando. Muitas vezes eles estão esquecidos. Nós não sabemos quem são os muçulmanos. Às vezes a gente até, falo por mim, que povo diferente. Mas Deus tem a luz que precisa ser alcançada através de nós. Nós precisamos chegar até esse povo. Eles não estão fora do plano de salvação. E se você hoje também pensa que Deus, assim como o povo, não pôde ficar perto de Jerusalém, ou seja, perto da presença de Deus, naquele momento, eles podem ter se sentido afastados de Deus. Porque eles tiveram que ser enviados para o Oriente. Se você existe alguém aqui hoje, ou até pelas redes sociais, se sentindo longe de Deus, ou se sentindo em que Deus tenha enviado ele para longe, ou alguém colocou-o longe, vocês podem saber que Deus espera por vocês e aguarda vocês na casa dele. E não somente na casa dele, aguarda vocês tendo comunhão com o Senhor. O Senhor Deus aguarda vocês. No livro Serviço Cristão, diz que a última mensagem de advertência
deve ser proclamada a toda tribo, língua e povo sem distinção, assim como está no Apocalipse capítulo 14. Nós devemos levar o evangelho a toda tribo, língua e povo. E o evangelho, ele é proclamado aos cristãos, aos gentios, aos judeus, aos budistas, aos hinduístas, aos assassinos, às prostitutas, a todos aqueles que não conhecem ou carecem, porque todos carecem da glória de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Não existe isso. Deus, através dos evangelhos, ele mostra que ele morreu por todos. Seja o assassino, seja o que trai a sua esposa, seja aquele que assassina o seu amigo ou seu familiar. Estes precisam escutar o evangelho, assim como eu preciso escutar o evangelho. Nosso papel não é fazer acepção de pessoas ou pensar, aquele ali já está perdido. Muitas vezes eu pensei isso, irmãos. Aquele ali já está perdido. Mas eu também, na minha época, em que eu não conhecia Jesus há 3 anos atrás, eu pensava, se hoje eu for pensar lá na época, eu pensava, nossa, pensando em mim, aquele ali já estava perdido. Eu já estava completamente perdido dos caminhos de Deus e nem acreditava em Jesus. Eu nem sabia quem era o Deus poderoso que me trouxe aqui hoje na igreja. Eu não conhecia, mas eu dei um passo de fé. Eu dei uma olhada em quem era aquele Jesus que tanto me falava. Será que ele realmente existia? E a resposta, ela fala por si só. Então não existe caso perdido. Nós às vezes vamos pensar que aquele ali está perdido. Não existe isso. Deus, ele morreu pelo perdido, para que ele se salve, conheça e tenha vida eterna. Na Bíblia nós vamos entender que Jesus, ele foi o presente que Deus nos deu para que nós tenhamos a ponte que é com o Deus maior, que é com Deus. Nós precisamos e carecemos da presença de Jesus na nossa vida para que tragamos pessoas para o Evangelho. No livro Grande Conflito, em página 611, aqui diz uma coisa muito importante que fala exatamente com o que eu estou falando. Não existe pessoa perdida, gente. Aqui diz, no capítulo 611, em cada nação há almas sinceras e clamando a verdade. Como uma lâmpada brilhando em um lugar escuro, brilhará para eles. Deus os chama. Deus convida eu e você para que nós levamos a luz para essas pessoas. Hoje nós estamos entendendo que o povo muçulmano, ele não entende Jesus como Salvador. Então, assim como eu carecia do entendimento em que Jesus me salvou, eles também podem estar se sentindo perdidos, como eu me sentia perdido. E talvez aquela pessoa que nós estamos pensando talvez está ao nosso lado. E ela precisa da presença de Deus. E hoje eu pergunto para vocês, se hoje batesse um filho de Ismael perto da sua casa, você falaria com ele? Mas não é só chegar e falar. Não é assim que funciona. Deus, ele também diz que nós devemos entender como chegar nessas pessoas. Não podemos chegar e ninguém chega numa porta, uma porta fechada, já dando um soco nela. Ou já tentando abrir a maçaneta. Não, nós temos que ter uma chave, nós temos que entender como essa pessoa funciona. Não podemos simplesmente pregar o evangelho. Jesus não fazia isso. Jesus não chegava e simplesmente chutava a porta. Ele entendia como funcionavam as pessoas. Jesus era um especialista em pessoas, porque ele queria levar o evangelho a toda tribo, língua e povo. Essa é uma missão que nós temos. E o clímax dessa história, essa profecia do Isaías capítulo 60, que eu não conhecia e muitos não conheciam, ela só vai terminar quando a igreja remanescente estender a mão ao povo muçulmano. Não tem outra opção. Essa profecia vai se cumprir no fim dos tempos e nós precisamos estar à parte. Nós precisamos fazer parte disso. Não podemos ficarmos sentados nos bancos pedindo em que Jesus volte. Jesus, ele vai voltar no tempo que ele quiser e que ele já está definido. Mas nós não podemos ser apenas prego de banco.
Nós precisamos levar o evangelho para aquelas pessoas que estão ali fora. Precisamos demonstrar o nosso evangelho através das nossas ações, não é somente da boca para fora. Muitas vezes a gente é cristão, tem uma mensagem, tem uma música que ela fala que o cristão, ele é exemplo mesmo sem o querer. Eu sou cristão mesmo sem o querer. Às vezes eu estou na rua, mas posso estar fazendo qualquer coisa. Mas às vezes uma pessoa, a única Bíblia que ela vai ler é a minha. É a minha vida que ela vai ler, ela vai pensar, Jesus habita na vida daquele menino. Muitas vezes as pessoas perguntam assim para mim, como é que tu chegou na igreja? Eu simplesmente cheguei na igreja porque eu tive fé e desde então eu tentei trazer as pessoas para a igreja. Mas hoje, infelizmente, eu tenho um amigo, e se ele está me escutando, eu infelizmente trouxe ele para o lado errado. Antes de eu me tornar cristão, antes de Jesus revelar para mim, eu falei para ele que Jesus não existia, que Jesus era apenas uma muleta, que Deus não existia. Eu simplesmente colho as consequências de não ter conhecimento, com certeza, mas hoje talvez a única maneira de eu chegar nesse rapaz é através de oração, porque hoje talvez ele já tenha sido fechado. E o que eu quero dizer com isso, igreja? Nós temos uma oportunidade imensa na nossa frente. Tem pessoas que passam pelas nossas vidas todos os dias e que se nós não sabermos ou não praticarmos o evangelho, nós vamos fechar a porta para aquela pessoa. Quantas vezes a gente pode imaginar que um pastor ele fechou a porta para uma pessoa porque simplesmente ele não soube conversar com essa pessoa, não soube trazer essa pessoa, ele simplesmente fechou a porta. Não podemos ser assim. Assim como eu fui para o meu amigo. Hoje eu colho as consequências disso. Mas, meus irmãos, Deus ele está nos chamando para uma missão hoje. Isaías capítulo 60 não é apenas uma profecia bonita em que o povo ele vai vir até Jesus. Em que o povo vai vir de maneira automática até o Salvador, que vai conhecer o Salvador. Não é assim que funciona. É um chamado direto do céu para essa igreja de charqueadas. Deus está chamando para que nós proclamamos o Evangelho para o povo muçulmano, para o povo budista, para o povo hinduísta, para o povo que não conhece, aqueles que estão do outro lado e não fazem a menor ideia de quem é Jesus, assim como eu não conhecia. Às vezes a gente pode estar se pensando, tá, mas como é que eu vou resolver esse problema? Eu não conheço ninguém. Existe um profeta na Bíblia, eu não vou me lembrar o nome, mas existem dois. Jonas, Deus falou com Jonas, Jonas, vai até aquele povo, que era do outro lado do mar, Jonas tinha que pegar um barco, vai lá e prega o evangelho, leva a mensagem da salvação para aquele povo. E o que Jonas fez? Jonas não foi. Jonas se escondeu de Deus porque não queria fazer a obra dele. E tem um outro profeta. Este profeta estava vendo que Deus precisava de um mensageiro. Precisava de alguém que cumprisse a missão dele. E hoje Deus está nos pedindo para cumprirmos uma missão. Não é somente nós pregarmos, como nós estamos conversando ao povo ismaelita, muçulmano, mas Deus está nos chamando um povo que coopere com a obra de Deus. A obra de Deus ela não só é feita com 5 pessoas, 10 pessoas, nós temos uma igreja repleta de pessoas. Deus está chamando vocês para que façamos a sua obra. É um chamado de Deus para a igreja. O povo ismaelita, muçulmano, ele vai chegar até a igreja de Deus. Isso é profético. Só que tem que ter pessoas que abram a porta. Aquele profeta, ele não sabia o que fazer.
Deus falou para ele, ele viu que Deus precisava de um mensageiro. E o que ele falou? Ele não sabia o que fazer, mas ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eu convido vocês a conversarem com Deus e se colocarem no campo de batalha, mesmo vocês não sabendo, mesmo eu não sabendo o que fazer para chegar nesse povo. Ou para chegar naquele meu amigo. Mas eu me coloco à disposição. Eis-me aqui, Senhor. E convido vocês também a se colocarem e dizerem para Deus em oração: eis-me aqui, Senhor. Durante a semana retrasada e anterior à retrasada, eu conversava com Deus e Ele me dizia: Jonathan, tu tem que se colocar no campo de batalha. Tu tem que estar disposto, de alguma maneira ou de outra. E muitas vezes, antes disso, Deus já vinha me falando em que eu tinha que me colocar no campo de batalha. E eu pensava que me colocar no campo de batalha era somente trazer os jovens para a igreja ou incentivá-los. Isso também é se colocar no campo de batalha. Só que estes já conhecem a verdade. Não que eles não precisem mais ainda de amor e fé, mas tem pessoas que desconhecem completamente. Os meus olhos estão fechados para essas pessoas. Deus está nos chamando para que nós abramos os nossos olhos para essas pessoas que não conhecem a Deus, ou que conhecem, mas que se sentem afastadas da presença do Senhor, assim como o povo ismaelita muçulmano se sentiu lá no passado. Deus, ele também diz que ele quer te usar. Deus, ele está te chamando, está chamando a mim. E eu tenho pessoas aqui que querem participar dessa obra de Deus? Tem pessoas aqui que querem participar da obra de Deus, que querem trazer o evangelho, porque isso vai se cumprir, gente. Se a gente não falar, as pedras vão falar. Eu não quero perder para uma pedra. Eu não sei se vocês querem, mas eu quero lutar com os meus pecados, as minhas dificuldades, os meus problemas, para que eu não perca para uma pedra. E Deus chama vocês, está dando mais uma oportunidade para nós hoje, para que nós não percamos para uma pedra. Queridos, a única oração que Deus tem conversado comigo durante este sermão é que eu peça, eu e Jonathan: Senhor, me ajude a me colocar no campo de batalha todos os dias, e que eu fale em tempo e fora de tempo. Esta é a oração que eu peço para vocês. Que Deus abençoe cada um. Que cada um seja abençoado com a glória de Deus, porque que essa glória nos cubra como um manto. Que a gente entenda que a salvação de Jesus é aquilo que nós precisamos, nós não precisamos de mais nada. E aqueles que estão lá fora e que não conhecem, precisam da mesma coisa. Não somos melhores do que ninguém. Somente precisamos de Jesus na nossa vida. Convido vocês, ao som da música, se levantarem de pé para cantarmos conosco. Pode colocar o do Inário 1, o Novenário Adventista. Santo,
Oremos. Senhor Deus, antes de ter criado o céu e a terra, tu has de ser, Senhor. O Senhor que está desde o princípio e o fim e para sempre vive eternamente, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem falado no nosso coração que o Senhor é santo, Pai, e que devemos falar da tua santidade a todo tribo, povo e todas as nações, Pai. Entregamos a ti os nossos corações aqui, Pai. E se não conseguimos entregar os nossos corações, Pai, por favor, nos ajuda a entregarmos, Pai. Muitas vezes eu oro a Ti que às vezes eu não quero fazer tal coisa, mas me ajuda mesmo assim, Senhor. E o Senhor sempre tem me abençoado a fazer aquilo que eu não quero, Pai. E te agradeço e oro para que isso também continue a acontecer comigo, Pai. E também para os meus irmãos. Por favor, Pai, nos ajude a levar pessoas que estão precisando do Teu Evangelho, da Tua salvação. Nos ajuda a nos colocarmos no campo de batalha, assim como o Teu profeta se colocou, Pai. Nos ajuda a dizermos a Ti com fé: eis-me aqui, Senhor. E se às vezes nós não queremos estar no campo de batalha, Pai, nos ajude com as nossas habilidades. Às vezes nós podemos orar por alguém, aqueles que precisam tanto de oração, Senhor. Apenas isso já é um profundo sentimento de trazer a Tua glória para essa pessoa, Pai. Mas não nos ajuda somente com a oração, mas nos ajuda a fazermos, Pai. Nós precisamos fazer e levar o Evangelho porque o Senhor disse na Tua profecia de Isaías 60, Pai. Nos ajude a não perder para as pedras, nos ajude a sermos Teus filhos, aqueles que proclamam o Evangelho através das nossas ações, Pai. Nos ajuda e, por favor, Pai, aceita a nossa oração, que é humilde de coração. Com perdão dos nossos pecados, porque são muitos e não merecemos nem que o Senhor escutasse a nossa oração, mas sabemos que o Senhor é Deus puro e compassivo, Pai. Aceita, por favor, o nosso clamor e te pedimos em nome de Jesus. Amém.